Olá, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Bíblico. Todos nós já pecamos de uma forma ou de outra, não é mesmo? Mas o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? Existem 7 pecados citados na Bíblia que Deus odeia, mas o sétimo é abominável aos olhos do Senhor. Sabe qual é? Venha conosco neste conhecimento abençoado para aprender mais sobre a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, são citados 7 pecados que Deus odeia, mas vamos ver quais são. Primeiro, olhos altivos. Olhos altivos é uma expressão bíblica que se refere a uma atitude arrogante e orgulhosa. Essa expressão aparece várias vezes na Bíblia e geralmente é usada para descrever o comportamento pecaminoso daqueles que se exaltam acima dos outros. As consequências de ter olhos altivos também são descritas na Bíblia. Em Provérbios 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E também em Provérbios 18, verso 12, é dito que antes da queda o coração do homem se exalta, mas a humildade antecede a honra. Além disso, há várias histórias na Bíblia que ilustram as consequências negativas de ter olhos altivos. Por exemplo, a história de Nabucodonosor em Daniel 4 mostra como Deus humilhou o rei orgulhoso até que ele reconheceu a soberania de Deus. A história de Faraó no livro do Êxodo também mostra que a arrogância do Faraó levou às consequências desastrosas para ele e o seu povo. A humildade é uma virtude que é valorizada na Bíblia e em muitas tradições religiosas. Ela envolve reconhecer que não somos superiores aos outros e que precisamos de ajudar e orientação de Deus e dos outros para crescer e alcançar nossos objetivos. Em Provérbios 3, versos 34, é dito que Deus zomba dos zombadores, mas dá graças aos humildes. A Bíblia ensina que a humildade é uma virtude importante que nos ajuda a reconhecer nossa dependência de Deus e dos outros, e tratar os outros com respeito e a trabalhar pelo bem comum. Enquanto isso, olhos altivos são uma atitude pecaminosa que pode levar à queda e à separação de Deus e dos outros. 2. Língua mentirosa. Mentira é condenado na Bíblia como um pecado contra Deus e os outros. A Bíblia ensina que a verdade é uma parte essencial da natureza de Deus e que mentir é contra sua natureza. De acordo com a Bíblia, mentir pode levar a muitos pecados, incluindo desrespeito, falta de confiança e relacionamentos fracassados. Mentir também pode afetar negativamente a integridade e a reputação de uma pessoa e pode prejudicar a confiança das pessoas em instituições e autoridade. A Bíblia encoraja a comunicação genuína e os relacionamentos baseados na confiança e no respeito. Ela pediu a todos que se esforcem pela honestidade e integridade e acabe com as mentiras e a hipocrisia. A verdade é vista como parte essencial do caráter cristão e a busca da verdade é incentivada como meio da comunicação com Deus e com os outros. Uma das passagens da Bíblia que fala sobre a mentira é Colossenses 3, versos 9, que diz: "Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com os seus atos malvados. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Vamos vigiar para não desagradar a Deus e agradar o inimigo." Em João 8, versos 44, "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." 3. Mãos que derramam sangue inocente. As passagens da Bíblia que falam sobre mãos que derramam sangue inocente refletem a importância da santidade da vida
humana. Deus criou o homem para a sua imagem e semelhança, dando-lhe a capacidade de escolha e de relacionamento com ele e com os demais seres humanos. No entanto, a Bíblia também revela a natureza pecaminosa do homem, que muitas vezes se manifesta em violência e injustiça. A história de Caim e Abel é um exemplo marcante disso, em que a inveja e a raiva levaram a um ato terrível de assassinato. Mas Deus não se deixa o mal impune. Ele é um Deus justo e santo, e a justiça é uma das suas características fundamentais. O sangue dos inocentes clamam a Deus por justiça, e ele prometeu que não deixará o mal vencer. A Bíblia também ensina que a punição pelo assassinato é a morte, em Gênesis 9, verso 6, e que aqueles que cometem esse crime devem ser julgados e punidos de acordo com a lei. Mas a punição não deve ser vista como vingança, mas como um ato de justiça para proteger a sociedade e impedir que o mal continue a se espalhar. Portanto, a Bíblia ensina que devemos valorizar a vida humana, protegê-la e respeitá-la, e que aqueles que cometem violência e injustiça devem ser punidos de acordo com a lei. Mas existem também outras formas de assassinar alguém ou matar, como as pessoas maldosas que maquinam o mal, com palavras e atitudes que matam a fé das pessoas, a esperança, o propósito de Deus sobre a sua vida. Temos que vigiar que a palavra e o seu comportamento podem matar as pessoas por dentro. 4. Coração que traça planos perversos. Na Bíblia, o livro de Provérbios é conhecido por fornecer conselhos sábios e práticos para a vida cotidiana e a conduta moral. Neste contexto, o versículo em questão alerta sobre pessoas cujo coração é corrupto, que planejam fazer coisas más. O texto completo do versículo em Provérbios 6, versos 18 é: o coração que trama plano perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Esses versículos para parte de um conjunto de exemplos de coisas que são abomináveis ao Senhor, incluindo outras práticas imorais como a mentira, a falsidade e a violência. De acordo com a Bíblia, o coração humano é um centro de todas as emoções e desejos. Quando o coração é dominado por pensamentos maus e pecaminosos, as ações resultantes podem ser prejudiciais para si mesmo e para as outras pessoas. Por isso, a Bíblia adverte contra permitir que o coração seja corrompido e ensinar que é importante buscar a Deus para a transformação e renovação da mente e do coração. Isso mostra que Deus conhece profundamente os nossos corações e a intenção por trás de nossas ações. Por isso, é importante cuidar bem do nosso coração e buscar a orientação divina. Em Provérbios 4, versos 23, lemos: sobre tudo que se deve guardar o coração, pois dele procede as fontes da vida. Isso significa que precisamos estar atentos aos que alimentamos o nosso coração, evitando coisas que possam contaminá-lo e buscando sempre a verdade, a bondade e a justiça. Quando permitimos que o nosso coração seja corrompido por pensamentos e desejos perversos, acabamos tomando decisões erradas e prejudicando a nós mesmos e aos outros. Por isso, a Bíblia nos ensina a buscar a transformação do coração, como em Ezequiel 36, versos 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Portanto, a mensagem central da Bíblia é que precisamos cuidar bem do nosso coração, vigiando nossos pensamentos e desejos, e buscando a orientação divina para que possamos viver de acordo com os valores e princípios de Deus. 5. Pés que se apressam para fazer o mal. A expressão pés que se apressam para fazer o mal é uma figura de linguagem usada na Bíblia para descrever pessoas que têm uma inclinação para o mal e que agem sem pensar nas consequências de seus atos. Essas pessoas são descritas como impetuosas e imprudentes, que não medem as consequências de suas ações e que estão sempre prontas para fazer o mal. Essa expressão é encontrada principalmente no livro de Provérbios e Salmos, que contém muitas referências à sabedoria e à justiça.
justiça. Esses livros nos ensinam a agir com sabedoria e prudência em nossas vidas, evitar o mal e a buscar o bem. Além disso, essas passagens nos lembram a importância de estar vigilante em nossas ações e atitudes e de buscar sempre a orientação de Deus em nossas vidas. Devemos ter cuidado para não agir de forma impulsiva e precipitada, mas sim com sabedoria e discernimento. Além disso, as passagens que mencionam aos pés que se apressam para fazer o mal nos lembram a importância de sermos cautelosos em nossas ações e palavras. Devemos pensar antes de falar ou agir e considerar cuidadosamente as consequências de nossas escolhas. Isso requer sabedoria, discernimento e autocontrole, características que a Bíblia nos encoraja a desenvolver. Por fim, as palavras que lembram da necessidade de buscar a orientação e auxílio de Deus em nossas vidas. Somente com a ajuda de Deus podemos vencer a inclinação para o mal e agir com sabedoria e justiça em todas as situações. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros cristãos são meios importantes para nós fortalecermos espiritualmente e mantermos nossa vigilância contra o mal. 6. Testemunhas falsas que espalham mentiras. Testemunhas falsas que falam mentiras na igreja podem ser motivadas por diversas razões, como buscar por atenção, a necessidade de ser aceito pela comunidade, o desejo de causar danos a outras pessoas, entre outras. Independente da motivação, suas mentiras podem ser consequências graves da vida das pessoas envolvidas. Outra consequência é a divisão da comunidade religiosa. Se as mentiras de uma testemunha falsa resultarem em conflitos interpessoais, podem haver divisões entre os membros da igreja. Isso pode levar a um clima de desconfiança e tensão, e que pode ser prejudicial para a saúde espiritual e emocional dos membros. Além disso, testemunhas falsas podem causar danos emocionais e psicológicos a outros membros da igreja. Se uma pessoa é acusada injustamente por uma testemunha falsa, ela pode sofrer danos emocionais, como vergonha, humilhação e raiva. Esses sentimentos podem afetar sua autoestima e sua confiança em si mesma. Quantas pessoas não vão mais às igrejas por motivos de fofocas, de pessoas que se diz cristãos e matam as pessoas na fé? Quantos relacionamentos que são destruídos por motivos de mentira e engano? Esse é um pecado que Deus odeia e prejudica a vida de muitos. Não dê ouvido a essas pessoas, corte o mal pela raiz e ore por ela. 7. Provoca discórdia entre irmãos. Desses pecados citados anteriormente, todos aborrecem ao Senhor, mas esse sétimo, a palavra fala que sua alma abomina. Para vocês verem, meus irmãos, como é sério esse pecado. Nós sabemos que as nossas palavras têm muito poder e elas podem trazer destruição, mortes e conflitos, que muitas das vezes podem trazer tragédias irreparáveis à vida de muitos. Muitos deixam o inimigo usar sua língua para criar contendas entre os irmãos, em sua vida pessoal e até mesmo dentro das igrejas, causando divisão entre as pessoas. A palavra de Deus nos fala que devemos viver em comunhão. O mal gosta de trazer a divisão. Nós precisamos nos manter sempre unidos. A palavra nos ensina em Mateus 12, versos 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos vigiar para que possamos sempre estar sob a proteção de Deus, e que o mal e a língua de contendas caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Esses são os 7 pecados que Deus odeia. Somos falhos e pecadores, mas quando se arrependemos dos nossos pecados, Deus, com sua misericórdia, nos levanta e restaura nossas vidas. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Que Deus possa abençoar sempre. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, para mais pessoas possam ouvir das palavras de Deus e ensinamentos do Senhor. Até o próximo vídeo. Até mais.